Lembro-me precisamente do momento em que rompi os laços deste mundo hostil e fiquei imersa no calor da luz. De repente, eu estava segura, aquecida e me aquecendo sob a luz do sol luminoso dos prados alpinos do Monte Rainier. Eu não estava mais sobre os Alpes, eu estava no estado de Washington. De alguma forma isso fazia sentido. Aqui era um lugar cheio de memórias de infância e alegrias vividas. Com gratidão e admiração, perambulei pelo vale impregnada de um certo conhecimento de que eu havia cruzado a fronteira cósmica. Aquele era o paraíso, ou talvez algum lugar além do outro mundo celestial que eu sempre esperei ser boa o suficiente para entrar. Tudo o que eu sabia, e sabia com certeza, era que o tempo e o espaço nada mais eram do que fiapos atenuados da invenção humana. Ambos eram teias de luz criadas em minha consciência. À medida que me expandia, eu via as cordas dos anos que me ligavam ao planeta. O vínculo que era traçado de fios de dias, faixas de meses e faixas de anos formaram um nexo entre o antes e o agora. Sem dúvida, aquela era a montanha da minha infância, mas era essencialmente diferente. Era real, mas estava fora da sincronia com a abstração do tempo linear. Enquanto eu estava lá, percebi que se o tempo estivesse todo naquele momento, então não poderia ser uma linha reta. Isso só poderia significar que não poderia haver um começo, um meio e um fim. Além disso, foi ali que compreendi que eu estava fora do corpo, embora tivesse em uma existência corporal. Nunca antes eu havia considerado que poderia haver coisas como outras realidades coexistentes. Nunca imaginei que pudesse haver reinos simultâneos. Nunca, em meus sonhos mais loucos, eu pensei que poderia haver uma maneira de lembrar e sentir diferentes momentos e eventos como se estivessem acontecendo agora. Percebi que na vida, a morte é apenas o outro lado de um limiar sobre o qual eu não poderia ver normalmente. Assim também, na morte, a vida e a terra dos vivos estavam em outro lado de um véu muito fino. Me ocorreu que talvez nem céu nem terra sejam tão pretos ou brancos como eu acreditava até então. Foi então que eu olhei para o meu corpo e com um espanto me perguntei: de onde veio esse vestido? Eu não estava mais presa em camadas pesadas e restritivas de lã de inverno, mas eu estava usando um requintado vestido branco que parecia ser feito de algum tipo de tecido que um mestre de design havia criado, espalhando pó de estrelas em teias de aranha de filigrana. Eu observava como o vestido parecia flutuar acima da minha pele. Era como se 1 milhão de pequenas asas o impedissem de colocar o peso de uma pena no meu corpo. Uma sensação de leveza permeou o meu ser. Eu imaginei que eu deveria estar a nível celular, na verdade, a nível da alma. Então, eu ouvi uma música. Era um tom tão sublimemente perfeito que lembrá-lo ainda me leva às lágrimas. Eu sabia naquele momento, e ainda sei agora, que eu estava ouvindo a Sinfonia dos Anjos, a canção do universo, o que alguns chamam de música das esferas. Todos os pensamentos se fundiam em uma melodia e todo o resto deixou de ser importante. Fechei meus olhos e comecei a dançar. Eu me movia com a vibração ressonante que percorria a minha essência. A melodia parecia sair de um único ponto e era composta de um verso. Todo o meu ser conhecia e cantava aquela canção em tom místico. Mergulhei em sua melodia, enquanto a alegria absoluta enchia o meu ser. E quando o som invadiu o meu espírito, senti toda a confusão expurgada da minha consciência. De pé, sob essa cobertura eufônica de graça, eu sabia que o amor estava sendo despertado nas profundezas da minha alma.
Me movendo como uma melodia de elegante misericórdia, comecei o meu retorno ao alvorecer da totalidade, enquanto um crescente senso de unidade crescia em meu coração, mente e alma. Uma alegria enorme e indescritível encheu o meu coração quando eu vi a minha avó paterna descendo a montanha. Ela se aproximou de mim e me envolveu em seus braços abertos. A última vez que eu a vi foi no verão de 1963. Por mais de 20 anos, eu carreguei no meu coração uma dor inconsolável por não ter conseguido me despedir. Agora estávamos juntas novamente em um lugar mágico onde o tempo não tem significado. Enquanto falávamos de amor, percebi que apenas o amor era real. Caminhamos de mãos dadas em um vácuo além da fronteira que chamamos de tempo. A minha dor desapareceu quando o nosso amor foi redimido do que eu acreditava ser o esquecimento. Caminhamos em um espaço sagrado onde imagens de memórias terrenas foram penduradas sem molduras físicas. Atravessamos um reino que para muitos no aqui e agora desafia a explicação lógica ou a razão. No entanto, eu sei que é um reino que é extremamente real. É um espaço onde a graça não conhece limites e apenas o amor infinito é abundante. Nós só temos que nos lembrar de torná-lo real. Em um calor luxuriante, seguimos em frente. Fomos puxadas para um lugar mais alto no vale, mais próximo da fonte de luz. Eu fiz uma única curva e o prado de repente se tornou em um anfiteatro. No palco, que parecia suspenso à minha frente, presenciei com a minha avó o que parecia ser um bis da minha vida. 90 graus à minha direita era o que eu percebi ser uma porta, apenas dentro do alcance da minha visão periférica. Foi dessa porta que todos os personagens que atuaram no drama da minha vida emergiram. Por sua vez, eles caminharam para o centro do palco, onde me encararam. Enquanto eles me cumprimentavam, eu, inexplicavelmente, parecia entender o propósito mais elevado da nossa conexão terrena. Era o amor. Eu via cada pessoa como ela era, além das descrições que eu havia usado anteriormente para definir cada uma delas. À medida que me ensinavam o amor, percebi o papel importante que desempenhamos no desenvolvimento da personalidade um do outro. Vi como o julgamento, a culpa e a vergonha distorcem e destroem o senso de si mesmo. Pela primeira vez, vi a profundidade da impressão que causamos uns na vida dos outros. Fui recebida por conhecidos, amigos, avós, o melhor amigo do meu pai, além de uma colega da 7ª série. Um dos encontros mais maravilhosos aconteceu quando a minha avó materna se aproximou de mim carregando um bebê. Eu sabia que aquela criança era um menino que eu havia abortado no 7º mês de uma gravidez difícil em 1977. Vê-lo trouxe uma nova paz à minha alma quando eu finalmente percebi que aquela criança do meu coração havia cumprido o seu propósito com perfeição absoluta. A sua pequena presença despertou uma nova medida de vida dentro do meu ser, tanto naquele momento mágico como agora. Somente nesta montanha sagrada que finalmente o meu eu mais elevado foi dotado da paz necessária para acabar com a minha dor e conceder asas a essa criança inocente. Logo percebi que o tempo não é linear, mas sim composto das lições de vida pelas quais eu passei. Este panorama fluía sobre mim como um rio de água viva. À medida que a consciência anteriormente superficial do amor e da vida se aprofundava, eu sabia que nada na minha vida ou na minha morte era um acidente. Depois que cada pessoa compartilhou a sua mensagem, que era o significado do amor, cada um se virou e saiu por outra porta localizada à esquerda do palco. Eu sabia sem dúvida que logo passaria por aquela porta e me juntaria a eles no outro lado.
A última pessoa a pisar no palco da minha vida foi um homem desconhecido para mim. Enquanto ele caminhava até o centro do palco e se virava na minha direção, notei que a minha visão não estava mais clara. Embora eu tivesse certeza que não era alguém que eu conhecia, eu podia senti-lo nas profundezas da minha alma. Ele começou a falar, comunicando-se diretamente ao meu coração. A mensagem que ele compartilhou naquele dia ficou gravada na minha mente e na minha alma. Claire, você será uma catalisadora para a mudança, para o amor. Você trará, manterá e honrará a lembrança. Você trará à consciência os reinos, as realidades e os remanescentes do que o espírito possa se lembrar da dança. Eu sabia que o que ele dizia era verdade. Eu também sabia que nunca havia me sentido tão lembrada, reconhecida, compreendida e amada. No entanto, quando ele se virou para sair, em vez de seguir os outros e sair do palco pela porta à minha esquerda, ele virou para a direita. Enquanto eu observava voltar pela porta pela qual havia entrado, lembro-me claramente de pensar que aquilo era importante. Desde aquele dia, eu o identifico como a presença. De repente, o palco se foi e eu estava novamente fora do tempo. Eu era uma testemunha observando a mim mesma quando criança. Eu assisti enquanto o meu inocente eu infantil começava a dançar pelos campos. Então, enquanto eu contemplava aquela celebração da vida, vi que em uma única volta da minha valsa, eu, ou ela, não era mais uma criança, mas uma mulher de 35 anos dançando sozinha no palácio de Hofburg, mais uma vez com o meu vestido mágico, movendo-me sozinha em harmonia com a música. Naquele momento, eu escolhi fundir e comecei a dançar. Cada passo me aproximava da luz. Então, em um lugar sagrado, em algum lugar antes da luz, eu me vi sendo segurada, gentilmente embalada, nutrida e abraçada pelos braços daquele que eu acreditava ser a presença. Se ele era um guia, um guardião ou um ser humano que tem a capacidade de andar entre os mundos, ou mesmo um anjo, não importa, pois ainda hoje essa memória está viva. A sua presença vibra dentro dos meus sentidos e diariamente infunde meus arquivos de memórias sencientes com amor. Eu conhecia então, e lembro agora, o calor, a serenidade e o conforto que eu senti ao ser abraçada nos braços de um amor longo e ainda lembrado. Enquanto eu estava embalada naquele abraço sereno, fui banhada de luz. O meu espírito estava imbuído de uma sensação de paz e a minha alma estava gravada com uma lembrança de um amor atemporal. À medida que a experiência me dissolvia na luz, encontrei-me novamente subindo a montanha. Quando parei para olhar de volta para o vale, me vi como uma criança novamente, desta vez colhendo um buquê de flores alpinas selvagens. Enquanto ela valsava pelo prado, eu me ouvia. Ela cantando, gritando para a montanha. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, estou em casa. Fechei os olhos e me perguntei, estou em casa? Eu vou para casa? Com os olhos fechados, como numa visão dentro de uma visão, vi a minha mãe. Eu não conseguia entender porque ela estava lá. Até onde eu sabia, a minha mãe estava bem viva. Não era este o outro lado? Eu sabia que eu não estava mais viva e senti que estava em um espaço entre os mundos. Foi então que eu vi o túnel e soube com absoluta certeza que eu estava a caminho de casa. Eu estava certa de que a casa pela qual eu tanto ansiava estava na luz do outro lado desta passagem. Como eu estava apenas com a minha avó, ela me disse que eu deveria fazer essa parte da jornada sozinha. Cheia de paz, eu sabia que haveria novamente do outro lado.
eu estava pronta e, sem hesitar, dei o meu primeiro passo em direção ao corredor que levava ao semáforo, atravessando um cruzamento que ligava o agora com o para sempre, me puxando para frente. Eu sabia que essa passagem estava me levando ao topo da montanha, me levando para casa na luz. Eu estava muito feliz por estar indo para o cume, pois toda a minha vida eu quis subir até o topo do Monte Rainier. Eu nunca havia tentado, acreditando que tentaria e fracassaria, ou que morreria tentando. Eu me movi sem esforço para a passagem. Logo, eu sabia que seria capaz de voar. Voar? A luz estava ficando mais e mais brilhante e mais quente enquanto eu me movia pelo túnel. A música, a Sinfonia Celestial, continuou a encher o ar com um salmo de unidade, tocando em invisíveis instrumentos de paz. Cheguei ao pináculo e, parada na entrada da luz, dei o único passo, deixando a minha pegada direita incrustada na eternidade. Entrei em um espaço sagrado, um lugar onde eu sabia que havia retornado à minha natureza mais essencial, onde eu me sentia total e consciente, unida a todas as coisas e à fonte. Onde um bálsamo de paz reconfortante foi derramado em meu espírito por uma mão invisível. Um bálsamo emoliente e muito rico em amor que até hoje eu não consigo absorvê-lo ou compreendê-lo completamente. E então, em um vislumbre efêmero, eu vi o padrão. O único fio da tapeçaria que eu sabia ser a essência tecida através da matéria em cada realidade. O seu design era tão complexamente simples que eu sabia que só poderia ter sido moldada na exaltada complexidade do infinito. Vendo o padrão, eu sabia que eu estava olhando para a própria vida. Era leve, era tempo e espaço. Era a energia de toda a matéria, o coração de tudo o que importava. Era a própria essência de todo ser. Ela emanava da fonte, era iluminada em minha mente pela fonte por trás do sol, enquanto se movia em perfeita harmonia com todo o universo. Enquanto eu me preparava para me fundir com a fonte de luz e amor absoluto, eu sabia com todo o meu ser que o padrão era o núcleo de toda a substância. Eu sabia que a música que emanava do padrão era a música do meu coração, era um testamento de amor incondicional. O único passo que dei foi o primeiro de uma dança que me levaria ao único ponto de luz infinita que continha o poder do amor que iluminaria para sempre a minha mente e o meu coração. Inspirei e me preparei para dar o próximo passo enquanto a exalação do amor, a força vital do universo, me carregava para casa, quando, sem aviso, a melodia me guinchou. Antes que eu pudesse me mexer, uma barulheira desagradável me atacou. Um vento frio passou por mim e me lembro de gritar: "Não!". Eu sabia que eu estava em uma luta de vida ou morte, desta vez com um adversário desconhecido que me agarrou pelo pé esquerdo. Eu estava lutando com um inimigo que estava tentando me puxar para trás, me afastar da luz. Eu fiquei furiosa. Eu não queria ir embora. No entanto, mesmo enquanto eu estava sendo arrastada de volta, eu sabia que tinha que me lembrar. Me virei para a direita para olhar mais uma vez o padrão, sabendo que eu não deveria esquecer. O inimigo era o meu parceiro amoroso, o Steve. Ele esmurrava o meu peito, forçando o oxigênio a circular em meu corpo. Meus punhos de moinho de vento foram fortalecidos com uma raiva sobrenatural. O tempo exato em que eu estive morta, nos quais muitas vezes é chamado de experiência de quase morte, permanece incerto. No entanto, fazer uma subida de 3.500 metros, onde me lembro de sair do corpo, para 4.500 metros, provavelmente levaria 15 minutos. Embora Steve tenha conseguido me reviver,
uma coisa era certa: a mulher que ele trouxe de volta não era a mesma que havia partido. À medida que as conexões foram encontradas, este padrão de luz começou a cortar as cordas pesadas que outros usavam há muito tempo para amarrar o meu corpo. Os laços que a religião colocou em volta do meu coração foi desfeito quando os grilhões da suposição que amordaçavam o meu intelecto foram liberados. Assim também, as algemas que mantinham o meu espírito refém desde criança caíram. A minha próxima tarefa era autoformar o meu mundo e reformar a minha vida. Isso significava recuperar a autenticidade e quebrar todas as regras às quais eu jurara lealdade. Eu percebi que elas me mantinham escravizada e o meu foco era atender ou superar as expectativas dos outros. Eu havia escapado de 3 décadas de doutrinação religiosa. Era essencial evitar cautelosamente, mas respeitosamente, todas as coisas que a nova era vê como religião reconstruída, estabelecida por outros fugitivos da religião organizada. O próximo passo inesperado por todos os que me conheciam foi um profundo silêncio. Passei 2 anos em um retiro monástico. Isso catalisou uma investigação em filosofia, considerando as formas e símbolos. De lá, eu fui para as regiões nobres da ciência em busca para conseguir vincular o significado à lógica. Encontrei curiosos investigadores de mente aberta em matemática, geometria e física. Eu tinha prometido desistir no momento em que eu provasse que qualquer aspecto do sistema que eu desenhasse estivesse incorreto. O padrão, uma expressão polarizada e geosférica do nó, a forma mais simples de conexão, era algo que matemáticos e teóricos de nós nunca haviam encontrado. Sem formação em arte, música, matemática ou qualquer outra ciência, a minha capacidade de desenhar com precisão os complexos harmônicos ressonantes era e ainda continua sendo inexplicável. Mais de 20 anos depois, cada detalhe que recuperei provou ser preciso, demonstrando que o padrão trazido de minhas aventuras na morte é um conhecimento que vem de outro lugar e não do reino de papel de parede. Este projeto cósmico revela ligações fundamentais entre a consciência humana e a consciência universal. Demonstra por que e como a diversidade é absolutamente essencial para a unidade. Além disso, mostra como igualdade e multiplicidade é o único produto de acordo. Depois de saber que eu era essencialmente um ser de luz, tive que voltar a este mundo e reentrar em um corpo físico denso. Além disso, quase todas as crenças que eu havia abraçado apenas algumas horas antes, que eu era um ser físico, que o amor estava fora de mim, que Deus era algum monarca patriarcal sentado em um trono de mármore em algum lugar do céu, que a morte era algo a temer, que eu estava condenada pelo meu passado, que a religião e a espiritualidade era a mesma coisa, que espiritualidade e ciência eram diferentes. Todas essas crenças não eram verdadeiras diante a minha experiência. Praticamente todas as imagens da realidade que eu usei para definir a minha experiência, sem confundir com a minha vida, foram cremadas. As cinzas da mulher que eu pensava ser foram espalhadas ao vento.